E hoje, aqui no podcast De Frente com Elas, nós vamos falar daqueles que não falam, mas amam intensamente, sentem o que a gente sente. Brincar é alegria pura, é muito amor envolvido. E para falar sobre isso, estamos aqui com ele, Dr. Michel, veterinário, e doutora Edilene, veterinária também, que vai falar um pouquinho sobre o bem-estar animal e esses animaizinhos, né, Fer, de 4 patas que alegram nossos dias. Bom, gente, um prazer imenso recebê-los aqui. A gente já faz um tempo que vem tentando, porque a gente entende que a agenda de vocês é bem corrida. Mas, para começar, antes da gente entrar aí no assunto, na formação de vocês, de médico veterinário, eu gostaria de saber quem é o Dr. Michel, quem é a doutora Edilene por trás do jaleco? Bom, muito obrigado pelo convite, né, das Fernandas. Tenho o prazer de estar aqui hoje e responder essa pergunta. Bom, a Edilene fora do jaleco não é a doutora, é a Edilene, filha da dona Magna, maravilhosa, que vocês conhecem. Uma querida, beijo. É uma pessoa apaixonada pela família, pelos amigos e principalmente pelos animais. E o doutor? Bom, o Michel, por trás do jaleco, é uma pessoa comum, um homem que é pai do Marcelo, pai do Luigi, esposo da Eliane, sou filho também e tento levar uma vida bem tranquila, tentando cuidar um pouco mais da família, com outras preocupações, porque as preocupações do dia a dia já são bastante pesadas para a gente que trabalha nessa área. Com certeza. E trabalhar com bem-estar animal, né? Vocês trabalham... É pai, né? A Edilene ainda não. E falando um pouquinho daqueles bichinhos tão gostosos que salvam nossos dias, que eu falo depois que a gente chega em casa, um dia tão, às vezes, turbulento, e você olha para aquelas carinhas tão maravilhosas que são os animais, né? Fala um pouquinho para nós dessa experiência do mundo, né, do bem-estar animal. Como que é isso? Como que foi a escolha da profissão de vocês? Isso já veio da infância? O que levou vocês à escolha dessa profissão tão maravilhosa? Bom, como você falou, é um sonho de infância, né? Eu sempre gostei dessa parte de saúde e principalmente da parte dos animais. Então, aí eu fiz a junção e desde criança foi um sonho, né? Sempre quis ser a médica dos animais. Então, foi isso mesmo, mas por conta de um sonho de infância. Bom, eu sempre gostei muito dessa área de medicina veterinária, tive contato com o campo, contato com criação de animais o tempo todo, sempre gostei muito disso. E o que mais me motivou a assumir mesmo a medicina veterinária é que eu tinha acessado por vontade da família, por vontade da mãe, agradar a mãe, uma outra profissão semelhante, e de repente, do nada, o coordenador do curso de medicina veterinária, muito amigo, ele foi me buscar na sala de aula e falou assim: não, você vai ser ótimo veterinário, gosto muito do teu perfil, você vai comigo, já está conversado com a família, você passou na medicina veterinária, então vamos fazer o que você gosta, que é medicina veterinária. Que legal, e fui carregado e agora assumi. Parabéns, viu? Agora fala para a gente de uma forma assim bem simples, até para o nosso público, o que é o bem-estar animal? Como funciona? Como que é? Bom, hoje bem-estar animal é uma coisa muito bem definida, Fernanda. A gente tem a Organização Internacional de Epizootise, que é um órgão da ONU, e ela definiu a nível mundial o que é o bem-estar animal, que é permitir para os animais que eles tenham acesso a 5 liberdades. Então, essas 5 liberdades garantem ao animal a isenção de sofrimento, de dor, de constrangimento, a isenção do medo, o acesso à alimentação, o acesso à água e, principalmente, a capacidade de expressar
a sua atividade natural, né? Então, assim, suas vontades naturais. Então, cães, gatos são predadores, eles andam, eles caminham, eles têm atividade física. Então, isso tudo tem que ser garantido para o animal. Quando a gente tem as 5 liberdades, a gente considera que isso é o bem-estar animal. Gente, que coisa. Olha. Nossa, eu não tinha conhecimento Eu também disso. não. 5 liberdades. 5 liberdades. E outro dia, conversando, né, Fer, com uma situação, eu achei até interessante, conversando até com a doutora Edilene, sobre as situações dos gatos, né? Ai, gatos. A gente sabe. E eu achei também muito interessante quando a doutora fala, né, que o gato, ele é um animal de vida livre. Eu achei muito interessante isso. E eu posso dizer por mim, porque eu tenho gatos, né? E aconteceu uma situação e eu tentei mantê-los trancados. Gente, é impossível. O gato fica extremamente agitado, nervoso, né? E é interessante vocês falarem um pouquinho sobre isso, né? A 5ª liberdade. Sim, exatamente. Exatamente. É o direito do animal. E tem que ser garantido, Sim. porque hoje o animal, ele a gente conquistou, né, espaços ali de direitos que antes não tinha. Os animais maltratados. Hoje existe uma legislação, né, que a gente sabe para garantir essa lei do bem-estar animal. E falar um pouquinho também essa questão de animais que as pessoas comercializam, acabam fazendo comércio clandestino desses animais e ganhando dinheiro dessas crias. Como que funciona isso? É permitido? É porque às vezes a gente vê aquelas matrizes, né, aquelas mãezinhas todas destruídas e é uma judiação, né? Fala um pouquinho sobre se essa comercialização dos animais, de fato, é permitido ou não é permitido. E, se permitido, como isso deve acontecer, por lei? Tá, um recadinho antes, né, do Dr. Michel aí responder essa pergunta. Gente, não compre, adote. Tem muito, mas muito animal que precisa de um lar, precisa de carinho. Excelente. Então, Concordo. assim, vamos conscientizar de promover a adoção responsável, né? Eu entendo que, às vezes, a pessoa quer aquele peludinho, bonitinho, fofinho. Hoje em dia, as pessoas querem mais por engajamento, para postar nas redes sociais, para mostrar para o fulano, para o ciclano que tem condição de comprar, de pagar aquele valor. E, assim, não é isso. Vamos pensar que tem um animal na rua, sabe? Tem um animal lá na secretaria que precisa do amor, do carinho, porque sofreu maus tratos, abandono. Então, o Dr. Michel aí vai responder sobre essa pergunta. Então, eu só entrei aí para falar da adoção. Excelente, é importante falar mesmo. Bom, vocês já me colocaram numa pergunta, A gente gosta. num tema crítico, né, de início. Bom, vamos lá. Tecnicamente respondendo. É permitido, Fernanda. Comércio de animais é algo permitido no Brasil, tá? Existem regulamentações para cada tipo de animal. Então, assim, é permitido, inclusive para animais silvestres, animais que são criados em cativeiro, tem regulamentações distintas. Para cão e gato, não existe uma regulamentação específica de como esse comércio e quem pode criar. Então, uma pessoa que tem um animal em casa, de raça ou não, pode comercializar ele, pode vender quando quiser. Filhote ou adulto, legalmente, isso é permitido. Tá? Em relação à reprodução, a gente tem que lembrar que os kennel clubs, que são aqueles criadores homologados, registrados, que defendem uma genética de raça, e é super importante que eles existam, eles precisam existir, porque eles são a guarda daquele material genético. Que Então, vai garantir a a perpetuação de uma raça, Nossa, que vai legal. garantir uma qualidade de um animal. Esses kennel clubs, eles têm suas regulamentações internas que impedem os maus tratos das matrizes. Então, as matrizes são melhor criadas do que muitos animais de apartamento, de pet shop, que são castrados, porque recebem alimentação adequada, suporte veterinário constante, que é o importante para você ter uma reprodução. Que são os animais com pedigree. Lembrando e já aproveitando para parabenizar que nós temos aí hoje o nosso fila brasileiro que vai para a competição para se tornar talvez uma das raças, um dos animais de
porte para se ganhar o prêmio internacional como melhor raça. Na categoria, ele já foi considerado o melhor da raça. Verdade. Do grupo 2. Nossa. Faz tanto tempo que eu não Então, vejo fila. É extremamente importante que a sinofilia Perpetue, ela sim. perpetue, como os gatos também sejam perpetuados. Agora, o que eu acho que precisa ter uma regulamentação, minha opinião pessoal, tá? Precisa ter uma regulamentação maior, porque você não vê, por exemplo, vou dar um exemplo, comércio clandestino e irregular de gato bengal. Por quê? Porque a Associação de Criadores de Gato Bengal tem uma regulamentação rígida. Os animais só são vendidos depois de castrados e vacinados. E o tutor ele tem um registro, ele é monitorado pelo vendedor. Então, você tem animais de alta qualidade que são bem cuidados e esses animais, com certeza, não vão ser soltos na rua, porque esses animais já saem do criadouro microchipado, já saem marcado e existe um monitoramento posterior desses animais, até com registro de certidão de óbito. Então, se a gente começar a adotar essa prática no geral, a gente vai ter um controle melhor dos animais que são abandonados. Também falando, para não fugir do critério do bem-estar animal, eu concordo com a Edilene. Tá? Não é necessário comprar. Não sou contra quem queira muito uma raça específica. Mas você não precisa ter vários animais de raça em casa. Você pode muito bem adotar um animal sem raça, porque os caramelinhos, os vira-latinha, eles são extremamente amorosos e muitas vezes trazem mais felicidade do que um animal. E são fiéis, que né? Foi muito. É demais. Agora, aproveitando e falando dos animaizinhos aí, né, e tudo mais, como que um tutor, eu tenho 5 gatos, 2 cachorros em casa. Como que eu sei que os meus animais estão bem? Eles estão saudáveis? Bom, primeiro, né, você olhando visualmente por cima do animal, você pode ver o score corporal do animal. Então, se a costela do animal não está aparente ali, se ele não está muito magro, se ele tem o comportamento dele normal, ele brinca, ele é um animal alegre, ele balança o rabinho, né? Quando ele te vê, ele tem aquele olhar que a gente fala, aquele olhar feliz, que eles estão sorrindo pra gente. Ele tem água limpa para beber, ele tem aquela comida para comer ali, o alimento ideal. E é sempre importante também manter a higiene do animal, banho, o ambiente limpo, deixar ele ter o comportamento normal. Então, ali ele vai estar em bem-estar. Você sabe que ele está tendo bem-estar. E o cachorro que ele lambe muito a pata, morde muito as patinhas? Aí já entra mais, mesmo. isso, já entra mais na parte comportamental, né? Ansiedade, depressão. Cachorro tem depressão? Sim. Sim. E o que causa, geralmente, a depressão nos animais? Bom, pode ser mudança de ambiente, às vezes a pessoa mudou de local, às vezes morava numa chácara e foi morar num apartamento. O tutor faleceu, aquele irmãozinho pet também veio a óbito. Então, assim, são uma série de coisas aí que podem acarretar uma Que depressão. acaba mudando a rotina O do animal. bullying. Hã? O bullying. Como assim? Como? Nós temos um dos maiores fatores de ansiedade em cão e principalmente em gato é o bullying, Como? que pode ser causado pelo outro animal, colega. Gato é o animal mais bulinador que existe, ele faz bullying o tempo todo, faz bullying com o olhar para o outro gato. E os tutores que acham que estão brincando, estão fazendo carinho, estão fazendo bullying no animal. Aquele tutor que vem, dá um puxãozinho de orelha, dá um soprinho na cara, um soprinho na orelha, e acha que aquilo ali o animal está adorando, o animal está odiando. Não e pode fala, soprar o rostinho deles? Não, eles não se gostam? sentem incomodados. Puxar o eles não rabo gostam, também. Puxar o rabo. Gente! Meu Deus. E aquela Aquele tutor que expressão? chega chutando, fazendo barulho, Achando que tá arrasando com o bichinho. batendo o pé, achando que bonitinho o animal correr, o animal pular, assustar o animal. O animal está sofrendo bullying, ele está E o em gato? situação de estresse o tempo todo. O Pro gato, você isso- falou isso e é verdade, É. porque o gato assusta com qualquer coisa. Exatamente. E o pessoal grava, eu vejo os vídeos, a gente vê no Instagram, As né? brincadeirinhas de colocar pepino perto do gato. pro Isso. gato assustar. Olha Gente, então isso. isso é bullying. Não sabia, gente. Muito interessante.
E quais os cuidados básicos? Eu adotei um animalzinho. Passei a ser a tutora daquele animal. O que seria uma tutoria responsável? Ser um tutor responsável. O que seria isso? Porque não é só adotar, trazer o cachorrinho para dentro de casa. Porque muitos, que nem você falou, doutor, adota um animalzinho lá, porque é bonito, é de raça. Só que eu não sabia que esse cachorro mordia, que ele ia comer o tecido, que ele ia tirar a roupa do varal, né? E aí deixa o cachorro em coleira, deixa o cachorro trancado. Gente, Fala um pouquinho. é permitido. Aliás, nós passamos em frente a uma casa esses dias e nós vimos um animal amarrado na de coleira. grande porte, né? Amarrado na coleira, Um animal de grande porte. no sol, sabe? Sim. E isso é permitido, gente? Não. A coleira, a guia e a coleira, ela é permitida por curto espaço de tempo e para o transporte ou contenção do animal. Então, para sair na rua, é na coleira. Não deve sair com o animal solto na rua sem a coleira, sem a guia. E em casa, você prender o animal por 15 minutos para conter ele, para fazer alguma mudança ou para passar alguém, sem problema. A permanência do animal em coleira, principalmente de pescoço, é considerada crime em vários municípios, no município de Sumaré também, E principalmente. aí, nesse caso, o que a pessoa tem que fazer? Liga para quem para denunciar? Para as autoridades, ela pode fazer ligar na denúncia polícia. tanto administrativa, Sim. buscando o município, quanto para a polícia militar de meio ambiente, para a polícia civil. Todas são autoridades capazes de, Gente, de olha aí. autuar o maus tratos. Prestem atenção, animalzinho preso na corrente o dia todo, não pode, Não tá? pode, gente. Então, Lei de crimes ambientais, inafiançável e com previsão de até 4 anos de cadeia. Olha isso. Olha gente, isso. então vamos lá, falando sobre leis. O que mais tem de lei que pode penalizar o tutor por maus tratos do animal? A lei de crimes ambientais, ela é, Ampla. como que eu vou te dizer, bem ampla. Ela contempla quase todas as possibilidades. Existem leis municipais que normatizam ainda mais, que especificam mais ainda. Então, por exemplo, em Sumaré existe uma lei municipal que inclui especificamente o uso contínuo de coleira como maus tratos. Então, especificou. Não é mais subjetivo do fiscal. Ele tem que autuar porque está especificado em lei. Entendeu? Nossa, gente. Mas a lei de crimes ambientais, que é uma lei federal, ela já tipifica a maioria dos crimes de maus tratos que é possível. Doutor, gostaria de saber, voltando um pouquinho nessa questão da tutoria responsável, né? Qual os erros que esses tutores cometem com os animais sem perceber que está cometendo esses erros? Agem assim de uma forma natural? Fala porque a gente já vai começar a se enquadrar em algumas coisas. Então, vamos começar. São muitos. Os tutores, infelizmente, erram demais. O primeiro erro, e espero que não me interpretem mal, mas o primeiro erro é achar que o seu pet é uma pessoa. Nossa, não isso é. Cão é cão, gato é gato, humano é humano. Comida de humano não faz bem nem para humano. É verdade. Então, a alimentação, a superalimentação, excesso de suplementos, ração inadequada, achar que toda ração é igual, ração não é igual. Tá? Existem níveis nutricionais. Eu sempre brinco com os tutores que é o seguinte: o melhor alimento para o seu cão, para o seu gato, é a ração mais cara que você conseguir manter. Ótimo. Por quê? Porque, infelizmente, o fator preço qualifica muito das rações. É verdade. Lógico que o ideal é que seja com orientação veterinária sempre. Tá? Ou de um zootecnista que também é competente para nutrição animal, tal qual. Mas outro erro, automedicação. Os tutores querem automedicar. Tá com dor, dá uma dipirona. Tá com dor, dá uma dipirona, e aí dá um comprimido de dipirona para um gato de 2 quilos. Nossa. Né? Vamos deixar um recado? Por favor, diclofenaco não é medicação de cão e gato.
anti-inflamatório humano não é para cão e gato. Por favor, não deem. Tá? Paracetamol também. Paracetamol principalmente. para gato, por favor. Verdade. E alimentação já que a gente também, tá né? Da aqui intoxicação. falando, Não, é importante falar isso intoxicação. para o nosso Pode virar público. óbito, Intoxicação paracetamol. pode levar a Olha. óbito. Paracetamol? E leva com muita frequência. Porque Meu Deus. o tutor acha que está fazendo bem e acha que o animal piorou por conta da doença. Aí E não dá por conta mais. da medicação. E dá mais. E aí Vai a óbito. e é a falta de conhecimento. Né? E o animal pode vir a óbito. E a mania também, né, Fer? Dos tutores, tá comendo e ficar alimentando os animais constantemente, né? Exatamente. A gente tem que lembrar que o comportamento alimentar deles é diferente do comportamento alimentar Mas do não homem. pode dar um pedacinho? Não deve. Mas se for dar, se o fato do animal pedir, porque ele pede por Ele uma pede. questão. Pede. Ele não tem um raciocínio, Fernanda, de que ele vai ter alimento mais tarde. Para o cão, para o gato, eles acham que sempre vai faltar alimento, porque eles são animais que caçam. Sim. Então, em vias de regra, um animal de vida livre, que não tem um tutor alimentando regularmente com os horários adequados, ele, às vezes, passa 2, 3 dias sem comer e, às vezes, no mesmo dia, ele come 4, 5 vezes. Nossa. Então, ele faz reserva, certo? Então, ele sempre vai estar te pedindo porque ele não tem o raciocínio, ele não é humano, ele não sabe que vai ter alimento mais tarde. Então, na verdade, eles não precisam de alimento com tanta frequência. E o excesso de alimento leva a excesso de reserva e alguns problemas graves nutricionais. No gato, a lipidose hepática, no cão, há problemas renais mais sérios, nos felinos também pode acontecer. Por Então, você exemplo, não deve dar. a minha filha, ela me falou que eu não posso dar pão para o cachorro, que o pão pode dar, que faz mal para o cachorro. O trigo não é muito interessante para nenhuma espécie. Nem né? pra A nós, Nem pra né? gente, né? Nem para o humano. Mas, assim, o trigo em si, ele faz parte de um dos recursos nutricionais que não fazem mal. Mas quando a gente fala pão, a gente tem um Fermentação. problema. A gente, não só a fermentação, mas o excesso de sódio. A gente tem que lembrar... Vamos pensar. Um cão da natureza, um cachorro do mato, que é o parente mais próximo do cão doméstico, ele tempera a carne quando come? Ele põe Não. sal na carne? Não. Então, assim, o organismo deles Já não foi foi feito feito. para lidar com tanto sal. E aí a gente não dá pão hoje. A gente dá pão hoje, amanhã, depois de amanhã, Isso. depois. E Todos aí os esse dias. sal vai criando um acúmulo e outros nutrientes também vão se acumulando, como, por exemplo, alho, cebola, Ah, isso que eu ia Vai perguntar. acumulando? intoxica a longo Isso prazo. que eu ia perguntar, chocolate, né? Chocolate. Chocolate eu já tive uma experiência, foi um pouco chata. É. Agora, e a tal da cenoura, que a gente costuma dar porque fala que é bom para o pelo, a gema do ovo, isso aí, gente, eu vou perguntar porque eu acho que não sou só eu que faço isso, né? Quer falar? Bom, tem algumas rações hoje em dia que já vai, né? A cenoura, vai batata, vai vários alimentos, né? E às vezes eles vêm in natura, tem alimento que vai em pó na ração. Então, assim, é bom, porém, já está na ração. O alimento que o animal precisa é a ração. Tudo que ele precisa de nutriente já está ali. Só E- na ração. Às vezes Sim. eu penso, eu tenho 2 animais em casa, tenho 2 cachorros, né? E eles comem uma determinada ração. E aí eu fico, meu Deus, mas vai comer só isso todos os dias? E eu fico com dó Aí- toda vez, porque eu falo que é pouco. Que Porque ela a dá. gente quer diversificar, né? Aí eu acabo incluindo um ovo cozido, uma cenoura ali. E eu falo, mas meu Deus, até quando eu vou dar essa ração? Será que eu não tenho que em algum momento trocar essa ração? Não, assim, pode até dar, porém não em excesso. Porque igual o pão mesmo, ele tem o carboidrato. Então, ele pode aí levar o seu animal a ter uma obesidade também. Né? Então, assim, tudo que é em excesso não é bom. Então, assim, tudo que você precisa está na ração. Porém, aí é um assunto um pouco polêmico a parte de nutrição animal. Por quê? Tem veterinários que defendem aí a alimentação natural. Eu já vi que fazem isso. a comida, você compra, eles entregam. Que não é natural. Isso. Ah, não? Não. A sua comida é natural? Não. Você não cozinha?
Você cozinha, você processa? Cozinho. Então não é natural. Não, então um dos animais. Então esse termo também, né? Porque eu falo, minha irmã compra essa comida aí para a cachorrinha dela. Que comida que é? O que a que é? dieta, natural. a dieta caseira, né, que é essa dieta que é feita com arroz, ela pode ser feita. Só que a gente tem que lembrar que, como o animal de metabolismo mais rápido, mais acelerado, então ele envelhece mais rápido, ele tem desgaste mais rápido, consequentemente eles têm problemas nutricionais mais rápidos do que o humano. Então essa dieta caseira, ela precisa ser balanceada. E aí é que mora o problema. O tutor não balancia. O tutor pega resto de comida humana e vai processar isso. E aí vem junto os temperos, os agentes antinutricionais que vão fazer mal e vão causar alergia, disbiose, sobrepeso do animal, intoxicação renal, intoxicação hepática. Nossa, gente. Gente, então vamos dar só a ração, que eu acho que é mais seguro, né? E outra coisa, Fernanda, a variação de dieta é uma característica dos onívoros humanos. Cão e gato são carnívoros. Eles comem por predileção carne o tempo todo. Felinos, principalmente, preferem vísceras o tempo todo. Então, é o que eles têm por predileção natural. Então, você dar uma ração que ela é balanceada com proteína de carne constantemente não é errado, porque para eles não esse enjoam. É o natural, eles não enjoam disso. Então, eu não preciso ter a preocupação de trocar a ração. E posso aproveitar para mais um recado? Pode. Veganos e vegetarianos. Sem problema, façam porque vocês são onívoros. Seus cães e gatos não são, eles são carnívoros. Respeitem a natureza deles. Okay? Legal. Nossa. Então, eu não tenho essa preocupação de trocar a ração. Eu dei lá 2 anos um tipo de ração. Se está dando bem, está dando certo, continuo com a mesma. Pode continuar com a mesma. Tá. Vamos falar agora de um assunto que eu acho muito importante. Eu acho que é importante a gente falar um pouquinho, até para as pessoas que estão nos assistindo, da castração, gente. A importância dela. Porque eu vou dar um exemplo aqui de uma amiga que tinha uma cachorra de uma determinada raça, linda, e a cachorra morreu agora, com 8 anos. E ela não castrou porque ela tinha vontade de tirar uma cria, e foi deixando, e foi deixando. Eu tenho uma amiga também que tem uma cachorra, e também está com dó de castrar. Não, porque, na verdade, parece que há uma... Eu não sei, hoje há um debate, eu não sei, eu queria que vocês explicassem, porque a gente conversa leiga, né? com muita gente, e uns defendem a castração, e tá vindo uma outra turma de veterinário que está dizendo não. Não, porque Mas as doenças podem acontecer do mesmo jeito. No caso dessa amiga, a cachorra acabou morrendo com 8 anos, nova, né? De piometra, que fala? É isso aí. Então, por isso que eu acho interessante a gente falar. Eu tenho uma cachorra de 2 anos. Eu não sei se eu faço ou se eu não faço. A gente não porque sabe. há essa discussão. Eu queria que vocês falassem um pouquinho. É um assunto polêmico também, porque assim, todo assunto que a gente pegar, de qualquer esfera, tem a parte boa e a parte ruim. Tem as pessoas que vão ser contra e tem as pessoas que vão ser a favor. Então, assim, eu sou totalmente a favor da castração. O Dr. Michel, aí, ele é especialista em cirurgia, ele pode até falar sobre também a castração em si. Hoje é mais por conta do controle populacional mesmo, muito animal de rua, né? Sim. E aí o doutor pode falar um pouco mais aí da parte da castração. Tá, vamos lá. Eu sou da área acadêmica, né? Eu comecei minha carreira na área acadêmica, então o que influencia massas e influencia mudança de comportamento e tem debates, Fernanda? Por que isso acontece? Porque sempre no ambiente acadêmico, experimentos vão sendo feitos, estatísticas vão sendo analisadas e você vai tendo novos consensos a partir de certos resultados que você tem ao longo do tempo. Então, primeiro, vamos falar o porquê que castração hoje é extremamente discutida e no ambiente administrativo público ela é defendida. O primeiro motivo é o controle populacional. Sim.
é muito melhor, independente de qualquer que seja o questionamento acerca de castração e efeitos da castração, o controle populacional para o coletivo ele é muito mais importante. Porque você reduz custos públicos, você reduz problemas de saúde pública, você reduz o desgaste e problemas de saturação no ambiente urbano metropolitano. Tá? Então, o controle populacional é extremamente importante. Não só o controle populacional de cães errantes, mas o controle populacional de animais que são domiciliados. Por quê? Se você tem animais domiciliados, eles começam a reproduzir, daqui a pouco você tem uma situação de acúmulo, e aí a gente vai ter problemas sérios para que a pessoa acabe se tornando um acumulador de animais, e a gente vê isso acontecendo o tempo todo. Então, a castração por critério de controle populacional, ele é efetivo, é defendido e é um consenso, como que eu vou dizer, um consenso soberano. Apesar de ter uma minoria de técnicos que tem outra visão, mas a gente sabe que o consenso soberano é pela castração. Onde que está a maior discussão? O momento. Quando que essa castração deve ser feita? Para não bloquear, entendeu? O desenvolvimento do animal, né? Parece Exatamente. que é uma situação assim. Então, o que acontece? Nós temos aí pesquisadores que fizeram pesquisas sólidas e que têm equipes de pesquisa contínua. E aí eu gosto sempre de citar o Ettinger, que a equipe dele é uma equipe multidisciplinar. Iniciou com pesquisas nos Estados Unidos e se difundiu para várias universidades ao redor do mundo. Então, você tem dados estatísticos de vários lugares do mundo, onde eles apoiam que a castração aumenta a longevidade dos animais. Por que aumenta a longevidade dos animais? A castração evita algumas enfermidades, como, por exemplo, a piometra. Se a cadela foi castrada e não tem útero, ela não vai ter piometra. Certo? Entendi. Ela vai reduzir o risco de câncer de mama, porque é um tipo de câncer, muitas vezes, hormônio dependente. Alguns dos cânceres de mama, principalmente o mastocitoma, que é benigno na cadela, ele é hormônio dependente. Então, ele cresce à medida que a cadela tem cios. Olha, certo? gente. O câncer de testículo nos cães, o sertolioma, que é um câncer extremamente agressivo nos machos, pode acontecer. Na gata, a mucometra, que é análogo da piometra, que acontece durante o problema. A mastite necrosante na gata, que acontece por sucessivas lactações. Ai, que dó. Fora o controle populacional e tudo mais. Além disso, você tem o risco menor para esse animal. Se o animal é castrado, você tem um controle comportamental. Então, ele briga menos dentro de casa, ele é menos territorialista, ele disputa menos comida, menos brinquedo. Fica mais calmo? Fica mais calmo. Então, você tem um controle maior. Você consegue ter um controle maior quando você tem um número maior de animais. Principalmente para felinos. Evita a saída do animal do território dele em busca de predação, de caça, de fêmeas para reprodução. Então, se você evita que ele saia, você evita que ele tenha acesso a toxinas no ambiente externo. Então, não vai morrer de envenenamento, de intoxicação alimentar, porque não saiu. Não vai morrer porque foi agredido, no caso do gato, por um outro cão, ou do cão por um cão maior, porque foi atropelado. Então, quando você joga isso tudo numa estatística macro, você afirma... É maior os benefícios. Você afirma que os benefícios são maiores. Então, eles apoiam a castração e aumenta a longevidade média dos animais. E qualidade? Quando você traz isso para uma estatística micro do próprio animal, e aí você começa a ter, mas porque o meu gatinho teve um problema de desenvolvimento peniano porque castrou cedo. Pode acontecer? Pode. Efeito colateral. Todo procedimento tem efeito colateral. Então, a orquiectomia do felino tem efeito colateral. Pode influenciar no desenvolvimento peniano? Pode. Não significa que vai. O problema é que você tem os colegas que afirmam que vai. Entendi. E não é uma regra. Não é uma regra. Tá? Isso acontece como também no ser humano. Vão ter cadelas que não foram castradas, que estão com 17, 20 anos, e não que vai hoje ter a gente nada. não vai ter piometra, não vai ter câncer de mama. Entendeu? Porque existem fatores predisponentes. Genético, tá? né?
Quando É. nós temos algumas sociedades nacionais e internacionais, tá, Fernando, que eles afirmam. Então, nós temos hoje, principalmente o ASAVA, que é um grupo de veterinários que eles definem alguns chamados guidelines. Eu sou contra guideline, porque eu acho que você não pode generalizar. A clínica não é pão. Você não tem receita fixa, não é? Sim, Então, concordo. você tem que individualizar Sim. animal por animal, caso a caso, e a situação onde você está, tratar o animal como ele deve ser tratado naquele momento. Mas, assim, pelo ASAVA, o atual, eles veem a castração após 1 ano de idade. Tá? Para dar um tempo maior para esse animal estar exposto aos hormônios sexuais, para ver maturidade sexual, para que todos os órgãos se desenvolvam durante esse período. Tá? Gatos também? Gatos também. Gatos, machos, fêmeas. Só que aí a gente tem um problema, principalmente para gatos, Fernando. Gatos Castrei antes. entram em período reprodutivo antes disso. Pois é, então. Então, em teoria, seria você deixar o animal isolado durante o período para castrar depois. Já tem algumas associações, como, por exemplo, de oncologia, que afirmam que a castração precoce evita câncer. Então, antes do primeiro cio, antes da maturidade sexual do macho. Seria por volta de 6 meses. Entendeu? Então, assim, o custo-benefício, eu acho que tem que ser orientado pelo clínico que te acompanha. A minha cachorra Ele vai tem 2 avaliar- anos. Está atrasada para castração? Se você não quer reproduzir, sim. Porque aí você despreocuparia. E aí você está fora de qualquer uma dessas estatísticas, tá? Entendi. Mas ainda dá tempo. Dá tempo. Sempre Porque eu você fiquei pode... confusa mesmo. Porque uns falam, É verdade. não Eu castra. acompanhei com ela. Um mandava castrar, o outro falava, espera. A gente não Espera, entendeu porque nada. tem o desenvolvimento das articulações, Então, depois vai porque vai ter, bloquear. como que chama aquele negócio que cai atrás? Como que é? Vai dar... Como que é? Ok. Que Das a anca do articulações. cachorro Displasia cai- coxofemoral? isso, Displasia. Chegaram Não- até de displasia Não para ela. Isso existem mesmo. trabalhos que conseguiram correlacionar a castração precoce à displasia. Displasia, ela acontece ou por desgaste senil em animais muito idosos ou por animais de raças predisponentes que têm Sim. já predisposição genética, ele vai ter, querendo ou não. Tanto é que existem exames que se faz hoje no filhote para saber se ele vai ter. Ah, é? Ah, é? Quando você compra o filhote, você já consegue? Sim, em muitas raças. Olha, que Nossa. E legal. você tem o mapeamento genético dos pais também, que também aponta se Que tem legal. ou se não tem. Gente. E aí vem a questão do Kennel Club. Se Ah, você compra entendi. um labrador de um Kennel Club, ele vai te dar todo esse Ah, histórico. eu tenho Olha, dos meus. não tem, pai e mãe não tem, nunca teve, provavelmente esse não vai ter, entendeu? Que legal. Você está comprando um reprodutor, você vai assinar um termo de responsabilidade para que esse animal não crie raça mestiça. Se você não está criando, você já vai comprar ele castrado. Então, enfim. Nossa, é muito complexo, né? Gente, a gente vai ter que fazer... Nossa, gente, é quase 40 minutos aqui. Eu tenho que fazer mais uma pergunta. Eu não Pera, posso vamos, finalizar. vai. Não Eu também consigo. acho. Creche pet. As pessoas estão humanizando os pets. A gente vai no shopping, a gente vê os cachorros, né, doutora? Em carrinhos, que parecem carrinhos de bebê. Carrinho de bebê mesmo, gente. Com um negocinho. Humanizando mesmo. E agora, as creche. creches pets, né? Porque os tutores trabalham os animais, para não deixar os animais em casa. Queria que vocês falassem sobre isso. O que vocês acham dessa humanização dos pets e das creches pets que estão aí bombando? Gente, é muito comum, né? Principalmente na capital, creche pet tem em todos os lugares, E né? a questão das doenças que eles trazem também, né? Nas creches. Ai, Sim, a creche, boa ela criança. ela é bacana por conta da socialização dos cães. Um exemplo, você quer ter um cão em casa. E aí vem aquele assunto lá da ansiedade, depressão, do animal ficar sozinho. Então, ele está indo para a creche, ele está socializando com os outros cães. É claro que aí você vai colocar numa creche, né, que seja aí legalizada, até porque os animais têm que estar vacinados, vermifugados, tomando o antiparasitário, para não ocorrer de ter as doenças ali, né? Então, assim, é muito importante você ir até o local, ver aonde você está levando o seu animal. E eu sou a favor, né,
Caso a pessoa não queira ter mais animais, é legal. Mas se você tem mais de um também, quer levar, vai passar o dia fora, ele vai se distrair, ele vai brincar. Então, é muito bacana esse trabalho. Mas sempre, é claro, a gente tem que ficar atento ao local que você está levando o seu animal. Muito bem, muito legal. E aí, E doutor? a questão dos Peraí, cachorros, o dos doutor carrinhos de ainda bebê? não falou. O doutor Vai dar ainda opinião, não falou. vai dar Vamos ouvir a opinião dele também. Eu particularmente sou contra a humanização, viu, Fernanda? Sou contra a humanização. Cão é cão, se você humaniza o cão, se você trata ele como um bebê, bebês, a gente impede eles de ter vários contatos enquanto bebezinho, não é? Sim, Para você estar cuidando. Então, vocês deram um exemplo de andar com o cachorro no carrinho. sim. O cachorro tem que caminhar, ele tem que andar na coleira. E a quinta liberdade, lembra? Bem-estar Sim, animal. sim. Então, aí o tutor está errando, porque ele acha que colocar o animal num carrinho e levar, ele está preservando o animal. Não. Os riscos sanitários ele está São os tendo de qualquer mesmos, tá forma. no ar. São os mesmos. Independente se ele vai pisar no chão ou não. Só que você está privando a quinta liberdade, que é o comportamento natural desse animal. Ele não está andando, ele não está farejando. Então, eu não vejo essa humanização como benéfico para o cão, porque você está privando ele das liberdades que a gente deveria garantir no bem-estar animal. Tá? Nossa. Quanto às creches, eu acho que é uma saída hoje, sim, para os animais que ficam muito tempo longe do tutor e pode ser considerada aí uma forma terapêutica de se cuidar dessa ansiedade, desse mal-estar que os animais têm. Porém, eu também sou contra as creches humanizadoras. Eu sou a favor das creches treinadoras, onde você tem um treinador Sim. que pega um animal que ele sabe qualificar. Então, eu vou mandar um cachorro de agility para a creche. Então, lá ele vai ter atividade de agility. Legal. Aí eu estou mandando um animal que ele é mais acomodado, mais quieto. Então, ele vai ter atividade típica da raça dele. E sob treinamento. E sempre com supervisão veterinária. Por que eu falo supervisão veterinária? Michel é veterinário, está defendendo a medicina veterinária? Não. Se você leva para uma clínica, para uma creche clandestina, que não tem regulamentação, que não inscreveu no conselho de veterinária, você não tem respaldo. Exatamente. Concordo. Entendeu? Então, se aqui nós 4 mandamos para a mesma creche e o meu animal chega lá doente, com problema de pele, alguma coisa, automaticamente as pessoas que estão lá, que não são veterinários, elas estão treinadas pelo veterinário responsável técnico a informar para ele e separar o animal. Aí ele vai avaliar e vai entrar em contato. Olha, Michel, seu animalzinho não vai poder vir porque não pode ter contato com os Igual outros escolinha, animais. igual a Quer o escolinha. tratamento? Quero, então vamos passar o tratamento. Certo? Que legal. Mas se é clandestina, o que acontece? Fica lá. Fica lá. A pessoa não tem instrução, ela não teve estrutura, e às vezes não é por maldade, tá? É por desconhecimento. A pessoa falta não de sabe o que ela conhecimento. está fazendo. Ela acha que ficar com o cachorro dos outros é só ficar. Gente, tem muito assunto e coisas muito importantes. Eu não... falo que eu sou apaixonada, né? Eu falo que os eu nem animais vou falar, né? salvam a gente, né? Eu falo que é Não, fantástico. é. Eu teria tanta pergunta aqui para fazer para vocês. Não, vocês vão ter que se comprometer a voltar no outro Tá dia. muito Sim. maravilhosa Não tem nosso problema, a gente bate-papo. pode ficar até mais tarde. Vocês É. pedem a pizza e tá gente tudo tá certo. A gente bem, pode né? fazer parte 2, parte 3, parte Nossa, 4. vai precisar, Tem gente. muito assunto. E, gente, vocês que estão assistindo, se tiver dúvidas, perguntas, coloca lá, porque aí a gente já marca o próximo para eles estarem vindo aqui e respondendo. Exatamente. Doutora, eu gostaria que você deixasse aqui uma palavrinha com os nossos espectadores, uma mensagem, né, para as pessoas que desejam adotar, a ter um animalzinho. O que você gostaria de deixar de mensagem para essas pessoas? Bom, tudo que a gente falou aqui hoje, tudo, engloba primeiramente aí as 5 liberdades dos animais, né? É o pilar de tudo. Então, sempre a gente tem que pensar nisso. Vamos colocar assim, eu não sei do animal, mas o
que não pode faltar para o ser humano? Ele não pode ficar sem água, sem comida, né? Ele tem que ter os direitos dele. Então, assim, pense isso para o animal também. E a adoção responsável hoje é aquela pessoa que se planeja, aquela pessoa que não vai por impulsão para adotar, né? Porque a adoção... as pessoas hoje têm o costume de abandonar o animal. Eu vou mudar para outro lugar, então, vou soltar na rua, vou doar para alguém. Não é assim que funciona. Então, a minha mensagem é, quando você for adotar, que realmente seja uma adoção responsável, que você adote com planejamento. Eu tenho condição financeira para manter aquele animal, porque ele vai precisar de vacina, ele vai precisar de uma ração boa, ele vai precisar de um espaço, um local limpo, higiene, banho. Então, assim, são muitas coisas, fora o amor, o carinho. Então, assim, aquela pessoa que mesmo, ela vai pensar, eu me planejei. E quando eu estiver na dificuldade... Entendeu? Eu moro de aluguel, pode ser que a próxima casa que eu vou não aceite. Procura outra casa. Sim. Entendeu? Você não vai abandonar seu animal. Então, seja consciente, planeje, pense quando você estiver nos dias ruins, o que eu vou fazer? Será que eu vou estar preparado? Isso é uma adoção responsável. Sim. Maravilhoso. Doutor, eu queria também que você deixasse aqui uma mensagem para os nossos telespectadores sobre a questão dos maus tratos. Que você desse um recado aí para essas pessoas que chutam, que deixam um animal na coleira, no sol, sem alimento. Eu sei que você não vai dar tempo para a gente se estendeu bastante, mas, num outro momento, quero que você também relate aquele resgate que repercutiu muito, né, Fer, nas redes sociais, aquele animalzinho que caiu no poço, que foi, assim, terrível. É tanta coisa para falar, né? Queria que você falasse um pouquinho também. Então, falar sobre maus tratos. O que eu posso dizer? Lembrar a todos, né? Eu vou ficar como uma pessoa má, né? O veterinário mau, o veterinário boazinho e o veterinário mau. Mas, enfim, maus tratos é crime previsto em lei federal, em leis estaduais e municipais. Passível de prisão, inclusive. A reincidência é considerado crime, como é que eu vou te dizer, um crime grave. E, muitas vezes, dependendo da tipificação de qual maus tratos foi acometido, a gente tem que lembrar que esse pode ser considerado um crime hediondo também. Nossa. Então, nós temos aí a penalidade para isso. E não há nenhuma justificativa para se cometer maus tratos. Nenhuma. Tá? Às vezes, a pessoa pode até cometer maus tratos por omissão, falta de condição, mas desde que ela saiba que existe onde recorrer, que existem recursos, muitas vezes públicos, muitas vezes de ONGs, instituições, não se justifica nem por omissão deixar que o animal seja maltratado. Tá? Perfeito. E eu gostaria, então, de deixar uma mensagem para quem presencia o maus tratos. Ótimo. Denuncie. Tá? Denunciem. Vocês podem procurar os órgãos de fiscalização, polícia. Pode fazer denúncia anônima no 181, não tem problema, que é um canal nacional. Pode fazer anônimo. Pode usar os canais da prefeitura. 156 funciona para denúncia de animais? Esse é um canal administrativo do município, mas funciona também. Então, gente, quem mora em Sumaré pode fazer a denúncia via 156, tá? Que é importante. Sensacional. Encerramos por aqui mais um podcast de Frente com Elas. Denuncie. Isso é sinal de amor. Até a próxima.